Fala Bikers, sejam todos bem-vindos aqui a Santana dos Montes, interior de Minas Gerais, ao desafio dos gigantes internacional de mountain bike, válido para o ranking internacional da UCI. Em nossa transmissão, você estará na companhia dos mountain bikers Vivi Faveri, Henrique Avancini e Luciano Cadeira Lancelotti. Vamos! É isso aí, tio. Bem-vindo a todos vocês que estão acompanhando. Esse short track é o XCC, uma versão bem curta, super explosiva do mountain bike cross country. E a gente está aqui com a honra dessa presença. Ele é o atual campeão brasileiro, mas além disso, ele é o primeiro colocado no ranking mundial, um feito inédito por um brasileiro na história do ciclismo do mountain bike, Henrique Avancini. E ele que já ganhou 3 short tracks em Copa do Mundo, é o atual campeão brasileiro de short track e não vai estar nas pistas, está aqui numa posição inédita do nosso lado. Que incrível isso! Bem-vindo, Henrique. Sentindo a pressão aqui também. Prazer estar ao lado aqui do tio Cadeira, prazer estar ao seu lado. Espero trazer uma visão um pouco diferente, né? Vivo muito dentro das pistas, a intensidade do short track é uma modalidade que eu sou apaixonado pelo dinamismo, pela intensidade, pelas disputas. E agora eu vou tentar trazer um pouquinho da minha visão, do meu entendimento, olhando de fora. Espero que seja bacana para todos acompanhando. E a pista, como é que tá? Hoje mais cedo eu dei uma voltinha e o circuito é um circuito clássico de short track. Vamos pegar uma carona comigo e eu vou mostrar para vocês alguns pontos chaves dessa pista. Bom, a largada é relativamente ampla, mas o terreno ele propicia ou favorece alguns erros, né? É uma estradinha de bloquete, então é muito comum a gente ver atletas errando a clipada, errando o encaixe dos pés. Logo após esse trecho de largada, nós entramos na subida mais longa da pista, com uma característica que é um começo muito duro e íngreme, e a partir do meio dessa subida, suaviza um pouco, onde a gente tem as movimentações, os ataques e as mudanças de colocação. Mais adiante, nós temos um trecho que afunila, então a gente sai dessa subida e entra num single track, que continua subindo. A partir desse ponto, é bastante difícil ganhar posições, então é geralmente um trecho onde os atletas fazem alguns ataques, tentam se posicionar de uma forma mais eficiente para a parte final da pista. Nessa segunda parte, a gente entra num setor mais técnico, num setor onde demanda mais da pilotagem dos atletas. Nada muito difícil, porém é muito fácil se enganar com o perfil dessa pista. É importante andar rápido, mas é principalmente também importante andar de forma econômica. Nós temos um drop, você tem 3 alturas para escolher, dependendo de quanto de velocidade você quer gerar, emendando em 3 saltos maiores, né? São 3 mesas bastante longas para bikes de cross country, com um roller ali também no meio, e após isso nós já nos encaminhamos novamente para a parte final da pista, com uma reta oposta e, consequentemente, a reta de chegada, onde a gente tem a possibilidade de ter uma disputa de sprint final também. 12 atletas preparadas para a largada. Teremos uma prova de cross country short track de 20 minutos, mais uma volta, aqui no Hotel Fazenda da Chácara Bike Park, circuito de 1,8 quilômetros, garantia de show de 2 rodas no ar. E aqui também Henrique Avancini em nossos estúdios, expectativa para essa prova. Vocês podem perceber que o terreno aqui da estrada de largada é uma estradinha de pedras, ela é bastante irregular. Então é bem comum você errar o encaixe dos pedais. Vamos ver a largada agora. O martelo caiu com força. Importância de uma boa largada num circuito como esse, numa prova de cross country short track. Letícia na primeira colocação, puxando nesse início.
E esse é o início da subida, uma subida longa, vai dar mais ou menos 2 minutos de subida. Ela tem algumas quebradas de cadência e velocidade, alguns trechos um pouco mais planos. E a estratégia agora vai ser quem chegar lá primeiro na frente ter a prioridade na descida e não vai perder tempo com outras atletas possíveis ali que andam mais devagar na descida. A largada nesse percurso especificamente é muito importante, principalmente porque dá a chance ao atleta de controlar, de cadenciar o ritmo na parte seguinte, na sessão seguinte, que é a sessão de single track. Marcela Lima vindo na primeira colocação, ela que é mineira, vive perto daqui em Itabirito, atleta da tua equipe. A Marcelinha a gente já trabalha há 2 temporadas, faz parte de um dos meus times de desenvolvimento, o Caloi Team. É uma atleta muito veloz. Você vê que é muito fácil você errar a intensidade no começo de short track. Você vê que algumas atletas buscam cadenciar um pouco mais. E isso, às vezes, faz com que você pague mais posições do que você deveria, ou até que você exagere também um pouco o ritmo. Vamos ver como que a Marcelinha vai responder agora. Lá na ponta a gente tem a Marcela, a Letícia Cândido e a Juju, são as 3 primeiras, e aí o pelotão perseguidor. A Paula Galan, que é uma atleta que sobe forte, ela tem bastante força, uma atleta da Bahia, e está acostumada com esse clima quente e úmido, e a Ercília Najara tentando ali não deixar abrir muito espaço da Paula Galan. E agora a gente volta para as líderes, já no início que entra num single track mais difícil de fazer ultrapassagens. Agora é importante para os atletas tentarem cadenciar um pouco o ritmo, né? Como vocês mencionaram agora, é um dia relativamente quente, um pouco abafado lá fora. Então é importante sentir o corpo, qual é a reação do corpo, porque é uma prova de 20 minutos, mas fácil de errar, como eu disse, fácil de errar o ritmo. Troca de posições na primeira colocação, Letícia Cândido, que largou em primeiro, agora assume a ponta, Marcela Lima vem em segundo, Juju Morgan com a camisa de campeã brasileira da modalidade cross country short track, lá da tua terra, você viu nascer. Exato. Situação interessante agora de prova, porque a gente está vendo a Juju forçando a ultrapassagem em cima da Marcela, porque a Marcela acabou fazendo o gap entre a Letícia e a Juju. Então é importante o atleta se manter em contato, né, principalmente com os principais adversários. E hoje nessa prova a gente tem, diria, 2 grandes favoritas, a Letícia e a Juju. E agora uma situação bastante interessante, a Juju vai ter que investir um pouco aí para tirar essa diferença para a Letícia. Vamos ver qual vai ser a postura da Letícia, se ela vai arriscar um pouco mais na descida e tentar manter esse gap, tentar colocar um pouco de pressão na Juju, ou se ela vai segurar e vai estudar um pouco e esperar a prova desenvolver um pouco mais. Marcela Lima perdendo um pouco de contato nesse momento, sendo ultrapassada pela Karen Olímpio. E Danilas Ferreira na roda dela. E aí elas adentram já no trecho do single track, o trecho da mata, né? É um trecho com trechos inclinados ali, que a gente chama de off-camber. É um trecho um pouco traiçoeiro ali, fácil de cometer erros, principalmente porque a gente pode ver que as atletas vêm de um trecho muito longo de, basicamente, esforço físico muito intenso. Então você entra ali, tem uma mudança de luz, isso já interfere bastante, então agora está saindo o sol, ter essa alternância de luminosidade, às vezes confunde um pouco os atletas e tem algumas raízes escondidas ali que podem ocasionar alguma queda. Imagem muito legal, indo para o trecho do bike park, que são esses saltos, que é um trecho mais fluido, onde o atleta que anda relaxado, respirando, anda encontrando, né, uma dinâmica de movimento legal na bicicleta, consegue descansar demais para conseguir performar no trecho físico desse circuito, que são as subidas. A gente vê a Letícia ali agora segurando um pouco dessa diferença para a Juju. Acho que é uma situação de competição agora bastante interessante. Uma prova bem estratégica, né? Porque, por exemplo, a Letícia, ela não está acelerando o ritmo para a Gil não ir junto. Ela precisa também respeitar o corpo dela e esse autoconhecimento. A Gil está forçando mais para colar na Letícia para conseguir subir junto. Então, saber onde você vai gastar suas fichas, né? Os matches de fósforo que a gente fala, os palitos de fósforo, é importante. E um comentário que a gente pode ver bem agora é a bike hardtail, que é uma bike que só tem suspensão
suspensão dianteira, porque esse circuito, por ser uma subida longa e uma descida, ele permite essa possibilidade de você ter uma bicicleta que faz menos leitura de terreno, que seria a full suspension com leitura com a suspensão traseira, igual essas duas meninas que a gente está vendo na tela usam uma bike com suspensão traseira. As 3 meninas usam, Danilas, Karen Olímpio e Ercília Najara, e as 2 líderes de hardtail. E interessante o gap, a diferença que as 2 líderes, Letícia Cândido e agora Juliana Morgan na primeira colocação, conseguem abrir do pelotãozinho. É o que eu falei logo no começo da primeira volta, né? Às vezes os atletas tentam cadenciar muito o ritmo no começo de uma prova intensa como o short track, e isso interfere muito no desenrolar da competição, porque principalmente quando a gente tem um trecho de single track, isso possibilita que os grupos se formem, né? Que a gente tenha essa separação entre os atletas, e é isso que a gente está vendo agora. Letícia colocando um ritmo bastante sólido ali, poucas variações de ritmo, né? A Juju tirou o gap, mas estou vendo a Letícia andando de forma bastante consistente, com a cadência um pouquinho mais pesada. Vamos ver como é que vai ser a resposta dela agora nas próximas voltas. Segunda de 20 minutos, mais uma volta de prova, abrindo um pouquinho. Esse é um trecho que na tua volta você descrevia que é dos pontos coringa aí de uma prova como essa. Falando na análise física, para mim essa parte onde machuca realmente, porque você vem de um trecho íngreme, a primeira parte da subida é muito dura, é fácil você produzir lactato e depois você entra nessa parte um pouco mais rolada. Então, talvez uma atleta um pouquinho mais experiente, a gente viu a diferença ali de cadência, a gente consegue notar um pouco de diferença de cadência entre a Letícia e a Juju, faça diferença justamente nesse trecho. Eu acho que a Juju agora ela tem a oportunidade de talvez balancear essa disputa no trecho seguinte. O que você acha, Vivi? Eu concordo. A Juju ela tem uma habilidade, uma confiança em trechos de descida muito bom, principalmente nesse tipo de pista aqui do Chácara Bike Park, que é uma pista construída pelo homem, com saltos e mesas, que a gente chama, que são aqueles saltos que tem tipo uma mesa e uma aterrissagem depois. Um deles, inclusive, o último salto da descida de 5 metros, super longo. A Juju tem uma confiança, uma habilidade para esse tipo de obstáculo. Então, ela talvez deixe a Letícia abrir um pouco na subida, porque ela sabe que na descida ela vai descer fluido e fechar bastante desse gap. E abrindo já uma diferença considerável, legal, né? Considerável a Letícia Cândido. Eu já diria que não é tanto uma estratégia ali, um movimento estratégico da Juju, está realmente sofrendo. E a gente vê que, né, como a gente notou no começo da subida, a Letícia continua andando de forma bastante sólida. Tanto a Letícia como a Juju vieram de uma boa e importante experiência internacional nas etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike em Nové Mesto na Morávia, né? E também no Campeonato Mundial em Leogang, na Áustria. Provas essa que esse que nos honra está aqui do lado performou de uma maneira maravilhosa, né? Vencendo um XCC. E agora Nicolas Sesser no alto da montanha. Na entrada do single track, Juju acabou de passar na frente dele. Eu estou aqui no topo da montanha, no topo da subida, a parte mais dura, e realmente eu estou olhando elas passarem por aqui, as linhas que elas estão escolhendo, cada uma delas, e um pouco olhando muito a expressão de cada uma delas, e claramente elas estão passando já algumas um pouco mais controladas. Eu vi a Juju perseguindo, ela já parece um pouco fora de controle, com a respiração já um pouco afobada, e certamente dava essa transmissão de estar com o corpo inchado. Vai ser importante ver na próxima volta se ela vai conseguir recuperar durante o trecho de descida para tentar encostar novamente na liderança. Obrigada, Nicolas. Então, a gente está vendo a Letícia aí realmente dominando na frente, se sentindo mais confortável. A Juju numa perseguição, sofrendo um pouco mais, dá para perceber isso. E as outras atletas, talvez que tentaram ser um pouco mais estratégicas, estão sobrando bastante da líder Letícia Cândido. A importância de começar a descer na frente e abrir é muito, até visualmente, isso cria uma pressão, porque você aumenta, você vê a pessoa indo embora, né, no trecho da descida. E o trecho dos pulos, linda ultrapassagem agora. Muito legal, no airtime. Em cima da Danilas ali. Acho que isso é um interessante no short track, né, principalmente nessa pista. Tem esse balanço entre a parte do esforço físico e a pilotagem também.
A gente está vendo agora a Liege, que é uma atleta de Mariana, Minas Gerais, ela que acabou de ser mãe, o filhinho dela está aqui assistindo a prova junto com o marido, e a gente é uma inspiração para a gente, uma atleta que há muitos anos competindo e na elite, e depois da maternidade voltar para as pistas. Fazendo uma prova muito boa, abrindo agora a terceira volta, Letícia Cândido, Juju Morgan passando também, abrindo sua terceira volta. Situação de muito controle emocional agora para a Letícia. Ela abriu uma boa vantagem na segunda volta e agora é muito uma questão dela manter a frieza e de usar essa diferença que ela construiu para balancear o próprio ritmo e se a Juju reagir em algum momento, ela ter sobra para ter uma resposta pronta e uma resposta agressiva. Então esse gap que a gente está acompanhando ali, talvez em torno de 10, 12 segundos, é uma boa situação para a Letícia. Essa prova que dura 20 minutos, mais uma volta, está chegando ao final, ela já passou da metade. A gente está com aproximadamente 17 minutos de prova. E parece, de longe, parece que ela está ali fácil, né? Mas eu te garanto que a frequência cardíaca da líder está no máximo. Para quem está aqui nos comentários, isso é interessante falar, para nós passa rápido, lá dentro da pista é um pouco diferente, né? O espaço-tempo em cima de uma bicicleta ele é extremamente variável. Às vezes, alguns segundos duram horas mentalmente e, às vezes, uma prova de 90 minutos passa num piscar de olhos. É um misto de sensações e de percepções que é muito interessante e só quem vive isso consegue perceber e entender. Mas eu posso garantir que essa subida é bem mais longa do que talvez aparente no vídeo para quem está assistindo agora. E a gente vê um detalhe interessante, um pouquinho de vento cruzado. Isso interfere bastante, principalmente no posicionamento dos atletas em cima da bike. E às vezes também no estilo de pedalada, a gente vê que a Juju anda com um tronco um pouco mais baixo, naturalmente. A Letícia anda com um tronco um pouco mais alto. Isso pode fazer um pouquinho de diferença quando você tem um fator externo como um vento. Henrique, como que você se aquece para essas provas tão curtas? São aquecimentos mais longos, né? Geralmente eu faço aquecimentos mais longos e intercalados. Então, o meu processo de aquecimento para uma prova de short track dura em torno de 1 hora. Eu faço alguns pequenos intervalos para exercícios mentais e exercícios de respiração. Então, quando eu faço uma preparação para um evento como o de Copa do Mundo ou um evento importante de short track, o aquecimento ele é bastante longo. Alguns atletas optam por um aquecimento mais curto, por fazer um tipo de aquecimento alternativo, mas é importante o atleta estar na linha pronto para acelerar desde o começo da prova. Isso é extremamente importante porque não tem tanto tempo, tantas chances de construir a performance ao longo da competição. Atletas em posições intermediárias. Quinta e sexta colocação. Quinta e sexta colocação. Liege e Luma, a Luma Diniz. Estava vendo agora a atleta Daniele Moraes e a Marcela da Caloi Henrique Avancini Team. Enquanto a gente vê a líder Letícia Cândido conseguiu abrir uma distância significativa, a imagem muito legal acompanhando a líder nesse trecho do bike park, no trecho dos pulos, que são muito prazerosos. A gente teve a oportunidade de andar bastante de bicicleta ontem. E esse pulo é muito legal, batendo só um pouquinho ali na tampa da mesa. A Letícia vem evoluindo bastante na pilotagem, né? E essa pista aqui do Bike Park Chácara é sensacional, extremamente divertida, um lugar, além de ser lindo, extremamente prazeroso para curtir bikes. É muito bem construída. A gente percebe que a pista é bem construída quando na primeira passagem na pista consegue fazer os obstáculos limpo. E eu tive essa experiência ontem na minha primeira passagem por esses obstáculos de conseguir emendar a decolagem com a aterrissagem desses saltos, mas no vermelho, que é a situação dessas atletas, já é outra história. Pilotar a bicicleta depois dessa subida é bem complicado. A gente vê a equipe de apoio ali da Letícia passando informação técnica, provavelmente em relação ao tempo, dizendo para ela que ela já cobriu os 20 minutos, provavelmente, que ela vai abrir a última volta agora dentro da regra de 20 minutos, mais uma volta. Vem para abrir a quarta volta, Letícia Cândido. 16 minutos e 20, então ela vai fazer mais essa volta e então a última volta.
se hidratou e a gente acompanhou que ela passou por um ponto de apoio logo na curva antes de fechar a volta. É uma área onde ficam os mecânicos da equipe, eles podem dar uma nova garrafinha de hidratação para ela. Se ela furar o pneu, se tiver algum problema na corrente, algum problema mecânico, é lá que ela pode receber esse apoio. E também, no final dessa subida longa, tem o pit stop Kenda lá em cima do morro. Então, se acontece alguma coisa durante a subida, os atletas podem receber esse apoio no pit stop Kenda no topo da subida. O que numa prova de short track é diferente de um XCO pelo tempo de duração da prova, né? O XCO, provas de 1h30 e as provas de short track beirando aí meia hora de duração. Pois é, no short track é muito difícil você fazer uma troca e continuar ativo na disputa. As únicas trocas que são convenientes é a troca de roda e a troca de canote, no caso de canote hidráulico. E a gente vê aí a Letícia, mais uma vez, andando de forma bastante consistente, parece estar controlando bem a prova, consciente do que ela está fazendo e aproveitando esse gap que ela construiu ali no começo da prova. Talvez aquela situação, já na primeira volta, tenha sido bastante decisiva para ela impor o estilo dela de competição, impor o ritmo dela, a distribuição de esforço dela na pista. E a gente vê ela agora andando de uma forma aí que está colocando ela num bom caminho para uma vitória. A gente vê num momento muito legal da cultura das duas rodas no nosso país e a proliferação que vem sendo importante é a construção de pistas, como a que acontece aqui no Bike Park Chácara, em Santana dos Montes, que é a onda dos bike parks. Pista essa construída aqui pelo nosso amigo Leonardo Léo Mattioli, né? Terceira colocada, Karen, da Audax, aí tentando segurar o ritmo forte das líderes da prova. Letícia Cândido e Dil, que abriram já a distância. Primeira atleta andando com uma bike full suspension. Qual é a escolha, por exemplo, vocês na Copa do Mundo de Mountain Bike, a bike que vocês correm, o short track, vocês são obrigados a correr também no XCO. Isso influencia na escolha da bike, pelo objetivo principal, que talvez seria o XCO? Influencia bastante, Cadeira, principalmente porque numa Copa do Mundo, né, a gente disputa também a classificação geral e os pontos do cross country são dobrados em relação aos pontos do short track. Então, geralmente, a nossa escolha de bike é mais voltada para a pista de cross country olímpico do que para a pista de short track. Quinta colocada, Danilas. Muito forte a Danilas também. E aí segue líder firme, eu dando aquela olhada para ver a diferença que ela tem sobre a segunda colocada, Juliana Morgan. Aí Paula Galan, da Bahia. A Paula que vem crescendo muito ano a ano. Ela não tem uma história tão longa dentro do esporte, né? Ela começou há pouco tempo atrás, mas ela vem crescendo muito ano a ano e com bastante qualidade. Assim, acho que ela vem fazendo um bom trabalho com a equipe dela, com a Odi, e é bacana a gente ver uma nova geração de mulheres no Brasil aparecendo. E todas buscando trabalhar a parte técnica, que esse é um grande desafio no Brasil, e elas estão criando circuitos onde elas possam treinar. Então, a gente viu que a Paula, acompanhando as redes sociais dela, criou o próprio circuito e influencia muito as pessoas da região dela a pedalarem mais também. E esse é um grande legado do esporte, que as atletas conseguem trazer para a realidade de onde elas vivem. E a gente vê que a Karen está mais próxima da Dil, melhorando o ritmo nessa volta. É ainda um gap considerável, né, da segunda colocada, a Juliana Morgan Salvini, para a Karen Olímpio, mas a Karen vem tirando. Então a gente ainda tem mais uma volta. Vamos ver se a Juju está administrando um pouco para finalizar bem a prova ou se ela está realmente sentindo o ritmo. Voltando aí para o trecho do Bike Park, fazendo aquele gapzinho de madeira, o gap da ESPN. E aí vem a líder, Letícia Cândido, no trecho do flow, mandando as mesas. E ela que foi tricampeã brasileira no passado em 3 modalidades, né? Ela ganhou inclusive no XCC, que é o short track, essa modalidade que a gente acompanha hoje, no XCO e na maratona também. E perdeu o título na semana passada, né? Acho que é importante citar isso, porque às vezes para um atleta ter essa frustração, né, de perder um título importante, que ela vinha defendendo, representando bem o Brasil, como campeã nacional, acho que numa próxima oportunidade o atleta sempre tem aquela chama um pouco
mais forte. E acho que é isso que a Letícia está mostrando para a gente agora. Uma performance realmente muito boa dela, muito forte, consistente, sem erros, muito limpa. E ela perdeu esse título para Juliana Morgan, que é uma atleta júnior de 17 anos de idade, que está andando com a camisa de campeã brasileira da modalidade XCC, o cross country short track, e vindo para fechar mais uma volta para abrir sua quinta volta, a líder Letícia Cândido. Está fazendo uma prova que a gente chama de, até o momento, de bandeira a bandeira, né? Da largada e vem liderando até o momento. E tem duas atletas que não estão presentes aqui, que é a Jaqueline Mourão, que está no Canadá, e a Raíza, que é a atual campeã brasileira de XCO, que optou por não vir. Então, a gente está vendo a Letícia despontar aqui, andar muito bem nessa competição com a Juju, que é uma atleta fortíssima, e eu acho que tem esse lance de, realmente, que o Henrique falou, de provar, de mostrar para ela mesma o que ela é capaz. Ela abriu um belo de um gap. E essa é a última volta da corrida. Abriu a última volta agora, tem um gap bastante confortável, mais uma situação de manter a calma, né? É importante o atleta não querer provar mais nada, a única coisa que ele precisa é cruzar a linha de chegada na primeira colocação, né? Concretizar o trabalho feito. E a gente vendo agora a Juju abrindo a última volta e mantendo ainda um gap considerável ali para Karen. Talvez seja uma situação suficiente para ela manter essa segunda colocação. E a gente está vendo um zunidinho atrás, é o sino de última volta. Nossos estúdios aqui da Avelar Esportes são na frente da área de largada e de chegada, né? E eu estava ouvindo um zumbidinho assim, eu falei, é o sininho. Sino de última volta, bandeira branca. Esse som produz sensações indescritíveis dentro do atleta. De alívio e ao mesmo tempo sabendo que tem que dar o tudo, né? De certa forma alívio, mas é o momento de mais pressão na cabeça do atleta, no corpo do atleta. É quando a fadiga entra no corpo, é quando a mente está mais sob pressão. O atleta já não tem a mesma lucidez em algumas situações. Então, última volta é última volta. É muito especial para qualquer atleta de cross country. Dá para dizer que essa última volta é quando você coloca a teste o seu trabalho mental mais do que o seu trabalho físico? Muito, muito. Principalmente onde você paga a conta de tudo que você fez na prova. Então é muito fácil a gente não perceber os erros, né, nas voltas anteriores, mas na última volta é sempre o que demonstra quem fez uma gestão de corrida melhor e quem realmente conseguiu extrair mais do corpo de uma forma mais instintiva, né? De uma forma mais pura, o que é o bonito do esporte. Né? Fazer uma boa última volta é uma sensação de muito alívio e muito prazer para o atleta. Vindo para um dos trechos mais íngremes aí da pista, a líder Letícia Cândido, olhando, medindo aquela distância para a segunda colocada, Juliana Morgan. Essa curva é uma curva técnica, né? A curva da sequência, um terreno bem inclinado ao contrário. Pequeno trecho de off-camber aí onde a Letícia está passando agora. Off-camber é quando a pista não... Inclinada ao contrário. Inclinada ao contrário. Inclinação ao contrário da trajetória, né? Obrigado, Vivi, pela ajuda. E a Letícia passou ali mais uma vez super limpa, sem cometer nenhum erro e mantendo uma vantagem considerável agora para a Juju. Situação de conforto para ela. Não precisa arriscar agora na última volta. A gente tem um pouquinho de vento, então até nos saltos ali talvez ela segure um pouquinho, não deixe a bike voar tanto, não é necessário, e leve a bike em segurança e ela mesma em segurança até a linha de chegada. Tem uma margem para administrar, né? Esse mérito e o que ela construiu, a Letícia Cândido, durante a prova e já vindo ali, chegando no trecho que adentra o single track, e aí depois ela já sai no trecho do bike park, vindo para a chegada. Para conquistar pontos UCI, que são pontos do ranking internacional. Então, a ganhadora dessa etapa, dessa prova de hoje, vai ganhar bons pontos UCI. Top 10 ganha pontos, né, Henrique? Mas, obviamente, o primeiro lugar ganha bem mais. O top 5 aqui, né, sendo uma prova classe 3. E num ano extremamente importante, né, com menos competições, os pontos, entre aspas, eles valem o dobro, né? A gente teve cerca de metade das competições de uma temporada normal
Então, cada ponto ele acaba refletindo de uma forma ainda mais acentuada no ranking mundial. Então, isso é extremamente importante. E a Letícia aí a caminho já no último trecho do Bike Park. Fazendo o gap da ESPN, vem trazendo sua bicicleta para as curvas de parede, sequência de mesas, vem mandando muito bem, imagem muito legal, acompanhando, né, a líder, imagem aérea produzida pelo drone, passando a mesona, conseguindo mandar legal, conseguindo fluir, aproveitando, né, a dinâmica de movimento. Vem para o trecho paralelo ao trecho da largada, que é um trecho do concreto, aqui paralelo à largada de paralelepípedos. Vem trazendo sua magrela para o final, Letícia Cândido, ela que é uma mineira de Ouro Branco, biker local, vamos! Vem vindo para a chegada, o trecho da grama, é um trecho mais pesado, a área das equipes ali, a área do feed zone. E vai comemorar, já comemora com sua equipe, Letícia Cândido. Não perde mais! Vitória! A grande campeã do desafio dos gigantes internacional é ela, Letícia Cândido. Para ali, já comemora, recebe a bandeira de chegada, vai levantar sua bicicleta. E esse momento é demais, né? Você deu grandes alegrias para nós num momento como esse também esse ano. Linda performance da Lelê, dá para ver a expressão de felicidade dela. Os atletas sempre expressam essa alegria de forma diferente. Vitória merecida e agora a gente acompanha a Juju finalizando a prova. Atual campeã brasileira da modalidade Cross Country Short Track, Juliana Morgan, campeã brasileira da categoria Júnior. Ela que disputou provas na Copa do Mundo de Mountain Bike no Campeonato Mundial. Filha do nosso amigo Albert Morgan, neta do Guido Salvini, grande piloto. Essa família tem DNA das rodas no sangue. Família completamente envolvida, tem DNA também na água, né? Da região de Petrópolis, lá na Serra dos Órgãos. Vindo fechar na segunda colocação, Juju Morgan. Bela performance para essa jovem atleta. Mais uma vez, belíssima performance da Juju, crescendo. A Vivi, como atleta profissional, sabe o quanto o tempo de maturação é importante para um atleta. Com certeza. E mais uma vez, aí, uma boa performance da Juju. Ela mostra ter uma cabeça boa. E disputa para o terceiro lugar aqui. Um sprint final entre Karen Olímpio e Ercília Najara. Que linda essa disputa. Acho que por bastante pouco, mas acho que foi a Karen. Eu acho que foi a Karen também. As atletas finalizando essa prova. A disputa pela terceira colocação foi muito legal. A gente viu que a Danilas fechou na quinta colocação e a Liege está vindo na sexta e agora a Paula Galan para fechar em sétimo. Pedalando em pé um pouco porque deve ter doído. Mudar um pouco a postura na bike ajuda a circular o ácido lático e se recuperar. Danilas fechando aqui agora, passando, se aproximando, a gente está vendo aqui do caminhão, agora a Danilas passando para fechar a prova. 30 minutos de sofrimento, uau! Intenso, intenso. E agora a gente vê a Luma mandando bem ali, emendando as mesinhas no final do Bike Park e já finalizando sua prova também. A Luma que levou o campeonato de e-bike, campeonato brasileiro. E a Liege, a mamãe Liege, passando aí, fechando uma ótima prova também. Liege Dani que é Moraes, de Mariana, né? Liege de Mariana e com o filhinho aqui, deve ter dado uma força extra para ela. Ela realmente já está entrando em forma de novo. E a Luma Diniz fechando a prova dela. Depois de emendar, né, as mesas, a Luma gosta de pilotar e a gente vê uma evolução dela na bike muito bacana. Ela curte esses trechos de descida. Ela está usando um canote retrátil telescópico. A gente consegue ver no canote que ele é diferente, ele não é liso. Tem uma parte dele que entra, que a atleta aciona na hora da descida. Isso ajuda, dá mais espaço para a gente se movimentar em cima da bike, dá mais segurança. Você também está usando, né, Henrique, o canote retrátil? Uso praticamente em todas as competições e dá um pouco mais de mobilidade, né, ao atleta em cima da bike. Depois que você acostuma, é difícil você alterar o equipamento. E ajuda muito em uma coisa que não é opcional
na pilotagem, que é o nosso posicionamento de ataque sobre a bicicleta. Não andar tão recuado faz com que a gente possa exercer pressão importante na frente da bicicleta e isso ajuda a bicicleta, a engenharia dela, ao movimento, ela andar. Marcelinha agora também curtindo o flow da descida. Ela vem trabalhando muito a pilotagem, né? A gente faz alguns trabalhos de pilotagem com ela e ela também faz muitos treinos com o Bernardo Cruz, né? Um dos nossos ícones aí do mountain bike de gravidade. Pódio feminino com as 5 primeiras colocações. Letícia Cândido em primeiro, Juliana Salvini Morgan na segunda colocação, Karen Olímpio em terceiro, Ercília Najara foi a quarta colocada e Danila Silva em quinto lugar. A gente fica por aqui então. Daqui a pouco temos a largada dos homens na prova, nesse short track. O Henrique vai continuar aqui com a gente. Desafio dos Gigantes, elite masculina. Logo mais a gente volta. Tudo pronto para a largada da prova dos homens, que largarão para 20 minutos mais uma volta no circuito aqui no Hotel Fazenda da Chácara Bike Park, com 1.800 metros de percurso, presença internacional de 2 atletas do Chile e do Canadá e nossos representantes brasileiros que vão dar show de 2 rodas no ar aqui nos canais de ESPN e na Fox também. E o martelo vai cair com força! Atletas sub-23 e atletas elite misturados aí nessa largada. E olha o ritmo de largada. Zé Gabriel chegou chegando, hein? Largada quente, a gente já vê o Zé Gabriel ali impondo um ritmo extremamente agressivo. Atleta que foi vice-campeão brasileiro de short track e de cross country olímpico na semana passada. Um bom momento, boa forma e já tentando se impor ali logo no começo da prova. Pelotão ainda bastante compacto. Seguido por Ulan Galanski, da Bahia, lá da Chapada Diamantina, que gosta de uma subida. E a gente está vendo o Guilherme Miller e Edson Rezende seguindo o ritmo dos 3 da frente. Segunda colocação, Langalinski, terceira colocação, Edson Rezende. E na quarta colocação, Guilherme Miller. Guilherme que sofreu uma queda no Campeonato Brasileiro, teve uma luxação nas costelas. Provavelmente vai sofrer no começo de prova. Se ele conseguir se manter ali, pode ser um candidato perigoso à vitória hoje. E a gente já vê ali a disputa um pouquinho mais atrás do Martin Vidalri e do Gustavo Xavier, que sagrou-se campeão brasileiro sub-23 na semana passada. Ritmo muito, muito forte nesse início de prova. Disputa ali pela primeira colocação, o Langalinski tentando colocar no lado, respondeu ali de prontidão o José Gabriel. Ponto importante ali antes da entrada do single track, o Langalinski tentou lançar um ataque, o Zé fechou bem a porta ali, defendeu a posição e agora a gente dá para perceber que ele está cadenciando um pouco o ritmo, talvez seja a intenção dele realmente controlar a prova e impor o ritmo e o estilo de competição da forma que ele deseja. Dentro desse pelotão hoje é interessante, porque não existe favoritismo nenhum, mas o Zé Gabriel, pelo momento que tá, ele tem um certo controlezinho ali da situação, né? Acho que ele vem com confiança, né, do que ele realizou na última semana no Campeonato Brasileiro, né, Henrique? Confiança e talvez muita vontade também, eu diria, Vivi. É um atleta que foi vice-campeão brasileiro em ambas as modalidades, são resultados extremamente expressivos, né? Talvez as melhores performances da carreira dele até então, mas não é uma vitória. Então fica aquele gostinho de eu quero um pouco mais, eu quero vencer, eu quero levantar os braços na linha de chegada. E talvez ele tenha largado hoje com uma vontade ainda maior. Pelotão bem compacto nessa primeira volta de 20 minutos. Mais uma no circuito aqui no Chácara Bike Park, local muito legal que recebe atletas de todo o Brasil. E a entrada do single track aí, um momento dá uma aliviada, mas não dá, né? Porque depois desse pit stop da Kenda, tem a subidinha para depois começar a descer, né, Henrique? E já tem uma raizinha traiçoeira no meio desse golzinho das árvores. Esse é um trecho cego ali, principalmente pela diferença de luminosidade, como a gente vê, né? Sai de um trecho ensolarado para a sombra e tem uma sequência de raízes ali que são um pouco cegas. A gente viu nesse vídeo anterior, Rafael Ganier passando um pouco mais atrás, é o atual campeão pan-americano de cross country, um atleta de alta classe mundial, mas que esse ano ficou muito afastado das competições devido à pandemia, talvez sofra no começo de prova. E a gente viu, diferente das mulheres que todos optaram pelo gapzinho da ESPN, alguns homens vêm pela linha do meio,
O Zé matando bastante os saltos, né? Mantendo a bike bastante baixa. A gente viu o Martin, que domina muito bem a bicicleta, até tirando um pouco de diferença. Fez uma ultrapassagem em cima do Ulan e já tirando um gap ali pro Zé Gabriel. O Zé Gabriel, que é um biker muito técnico, vem com sua bike, com a sua base lá atrás do BMX, do Bicycle Motocross. E agora o Martin Vidalri, filho do Cristóvão Vidalri, que é um biker da minha geração, vindo na segunda colocação. Ele que é chileno, mas vive hoje na Floresta Negra, em Schwarzwald, na Alemanha. Ele compete pela equipe Lexware, é uma equipe de desenvolvimento super tradicional na Alemanha. E agora a gente vê o Zé Gabriel puxando o ritmo um pouquinho para baixo, deixando o grupo se reconectar. A gente vê o Ulan se reconectando aos dois líderes e todo o restante do pelotão ali também já reagrupando. É porque quem está na frente, nesses trechos de reta, faz mais força do que quem está atrás de um ciclista. Tem a história do vácuo. Então, se você fica ali em segundo, terceiro, quarto, no fim do pelotão, tem a desvantagem de estar passando para abrir a volta no fim do pelotão, mas economiza muito mais energia do que quem está na frente agora, por exemplo. Momento importante, Nicolas Machado agora pulando para frente. Essa movimentação de pelotão quando o pelotão acalma pode ser muito decisiva. Então agora a gente vai ver alguns ataques acontecendo novamente na subida. O grupo mais uma vez compacto, fechado e prova extremamente aberta até então. Vamos ver o que acontece agora nessa segunda subida. Já estamos na segunda volta, esse pelotão está bem compacto. O ritmo da primeira volta foi muito forte no início, né? O pelotão agora dá uma seguradinha, se estudam, né? Ali dentro da prova nesse momento. E tem muita gente junto, hein? É um pelotãozão forte. A gente vê o Ulan ali indo um pouquinho mais para o final do grupo. Talvez ele só esteja se posicionando para analisar um pouco mais, ou talvez tenha sentido o ritmo exagerado. E agora o Gustavo Xavier, né? Gustavo Xavier, atleta jovem, primeiro ano de Sub-23, já campeão brasileiro de Sub-23, atleta da Specialized Brasil, colocando um ritmo bastante forte na ponta. Você vê que ele está abrindo um pequeno gap ali para o Zé Gabriel. O pelotão vem esticando, mas um pelotão ainda muito cheio. Então isso permite que sempre tenha uma ponte para os atletas, talvez um pouco cedo para ele lançar um ataque como esse. E aí, Rafael Gagné, campeão pan-americano. O Rafael que parou um pouco esse ano por conta da pandemia. O Canadá foi uma das seleções internacionais que não mandou atletas para a Europa, e isso mexe muito com a performance e com o treinamento dos atletas. E o Zé sentindo ali, a gente já viu ele perdendo a posição para o Edson Rezende e para o Martin. Um pequeno gap, talvez seja só o esforço da primeira volta, mas muito perigoso porque esses dois atletas têm um alvo um pouco mais à frente, que é o Gustavo. Então, muito provavelmente o Edson e o Martin vão mirar no Gustavo. É um alvo ainda relativamente próximo. Provavelmente o Martin vai tentar uma ultrapassagem agora em cima do Edson. Mas uma prova interessante até agora. Muito interessante, muito aberta. O Martin Vidalri, que essa é a última prova do ano para ele. Ele vai tirar férias daqui a pouco. Essa é o último final de semana de competição. E aí ele vai para o Chile para descansar antes de voltar para a Europa, para o ciclo olímpico. Andou muito bem nas etapas da Copa do Mundo de Mountain Bike em Nova Mesto na Morávia, né? Uhum. E também no Campeonato Mundial, 4º e 6º lugar ele performou lá. E olha o Gustavo abrindo uma diferença considerável. Um momento perigoso agora, se o Edson Rezende errar um pouco o ritmo ali e segurar o Martin. O Edson parece estar vindo bastante bem, a pedalada ainda muito sólida, é um atleta de muito torque, né? Eu trabalho com ele já há 3 temporadas. Fazendo uma boa prova até aqui e talvez consiga reconectar no Gustavo ali. Vamos ver como que eles vão descer comparando um atleta ao outro. E ele fez um ótimo short track semana passada também, o Gustavo, no Campeonato Brasileiro, né? Andou excelente, medalha de bronze, uhum. Andou na frente, chegou a liderar a prova também. E agora a gente viu nesse vídeo ali o Guilherme Miller sofrendo bastante, como eu mencionei no começo da transmissão. Ele teve uma luxação de costela e ultrapassagem agressiva ali agora do Mário Couto. Até pela linguagem corporal dos braços muito esticados ali, a gente viu do Guilherme Miller, parecia que ele está sentindo a costela. Vindo Gustavo Xavier na primeira colocação, ele que é de Piedade, interior do estado de São Paulo, biker jovem, experiente, um biker overall, né, que anda bem no ciclismo, anda bem no mountain bike, tem base, já anda há bastante tempo no mountain bike, mandando saltos aí do bike park. E ele fez 2 top 30 nas Copas do Mundo de Nove Mesto, foi bem legal. E agora uma situação interessante, né? Um atleta liderando com um gap
relativamente pequeno para 3 atletas perseguindo. Então, o que aconteceu agora? O Martin saiu da roda, acelerou para tirar esse gap. Isso sempre serve como uma ponte, né, para os outros atletas. Então, uma situação interessante agora de corrida, a gente ter 4 líderes relativamente próximos. Depois daquela volta, né, que foi uma volta inicial, e o começo da volta teve aquela baixa no ritmo. Então vamos ver agora, porque agora provavelmente o ritmo vai cadenciar um pouco mais e a gente vai conseguir identificar realmente quem que possivelmente vai ter as pernas para brigar pela vitória. Eles deram aquela esticada no pelotão e quem conseguiu se conectar com esse pelotão dos líderes foi o Zé Gabriel, que fez uma primeira volta muito boa. Ele que é o atual vice-campeão brasileiro da modalidade XCC. Os atletas ali basicamente reconectados, né? Um pequeno gap, essa diferença ali de 2, 3 segundos, às vezes parece que não faz diferença, mas é uma distância que machuca, principalmente machuca na cabeça, não só no corpo. Bom, o short track é extremamente intenso, machuca, é uma prova de dor. Então a tomada de decisão ela é muito sutil. E às vezes o atleta ele fica um pouco em dúvida dentro da competição pela sensação de fadiga, pela sensação de dor. E isso às vezes é crucial entre você, às vezes, vencer uma prova ou terminar fora do pódio até. Gustavo Xavier vem puxando a liderança da prova nesse momento, seguido de perto na terceira volta pelo chileno Martín Vidalre, que é de uma família com DNA de altíssimo nível. O pai dele foi um grande competidor no mountain bike nos anos 90, Cristóbal Vidalre. E a gente vê 2 bikes full suspension, né? Com suspensão na frente e atrás. E aí também 3 bikes full suspension desses 3 atletas. Bruno Lemes Zé chegou Gabriel. no pelotão, ele sobe muito, vem puxando e trazendo com ele o José Gabriel, sobrando um pouquinho nesse momento o Edson Rezende e o Langalinski chegou no Edson, hein? O Bruno Lemes não é um atleta tão veloz, então a gente percebeu que ele perdeu bastante no começo ali na primeira volta, mas aquele momento que a prova teve o ritmo mais lento, né, no fechamento da primeira volta, foi a melhor situação que poderia ocorrer para o Bruno. E agora a gente vê que ele começa a entrar na prova com o estilo dele constante, ele já começa a pegar alguns atletas e é muito difícil manter o ritmo dele, é um atleta extremamente forte. O Bruno, a gente poderia falar que é tipo um motor a diesel? É um motorzão a diesel do mais puro e clássico que a gente pode enxergar. É um atleta de muito torque, ele vem crescendo e vem trabalhando, é um atleta bastante jovem ainda, campeão pan-americano de maratona, é uma modalidade mais física um pouco, e agora a gente vê que ele vem chegando nos 2 3 líderes. primeiros colocados. Martim Vidalre vem na primeira colocação, Gustavo Xavier é o segundo, e Bruno Lemes de Passa Quatro, que é aqui na divisa, né, de Minas Gerais, ele mora ali entre Itaiandu e Passa Quatro. Ali tem montanha, Olha, aqui vem também, pedalando tá em bonito, casa, hein? Vem pedalando bonito, Conectou, hein? Com um torque muito firme, chegando nos 2 líderes, o estilo de pedalada dele é diferente. Acho que agora é uma situação que o Bruno precisa tentar se manter próximo aos líderes na descida. Provavelmente ele vai perder um pouquinho de tempo, mas a partir da volta seguinte ele precisa se impor nas subidas e liderar a prova nos trechos de descida. E aí ele talvez se torne o favorito do dia. E os 3 primeiros colocados conseguiram abrir uma diferença significativa para o pelotãozinho de 3, 4 bikers que vem perseguindo. Dá para dizer, Henrique, que o Bruno está fazendo uma prova mais no estilo time trial do que um XCO, porque ele largou naquela velocidade que ele tem e agora... E olha o Martin descendo muito fluido, Biker muito macio. técnico, né? Atleta agressivo nas descidas. Ele tem uma fluidez muito boa, mas ele pesa muito bem a bike. Você viu ali na entrada e saída de curva. Mandando uns scrubs ali, pula muito. É um biker técnico. Que demais, que plasticidade. Literalmente show de 2 rodas no ar aqui nos canais bonito, de ESPN. Pilota muito bonito. E agora a gente tem o Nicolas Sessler ali na pista, que daqui a pouco vai trazer algumas informações do que ele está percebendo da prova até agora. Pelotão perseguidor, o Langalinski, a gente vê aí também o José Gabriel e o Martim Vidal reabriu na descida, já dá uma respirada, aproveita para se hidratar. Importante também essas estratégias durante a prova para que nas últimas voltas o corpo possa estar inteiro e o cara consiga, né, utilizar tudo que ele tem lá no fundo. É interessante a gente perceber isso, né? O Martin abriu um pequeno gap, ele relaxou, permitiu o corpo recuperar ali durante talvez 4, 5 segundos, mas isso é importante para o atleta. E agora ele retoma o ritmo ali
parece estar bastante tranquilo, talvez esperando para ver qual vai ser a reação do Gustavo. E é um atleta que, apesar de ser jovem, já tem alguma experiência de disputar vitórias em grandes provas, né? Disputar na frente do pelotão. Talvez ele vá tentar trabalhar o Gustavo aí até realmente chegar o momento de dar um ataque decisivo. E a gente viu a importância de descer bem, de fluir. O Bruno Leme estava com os dois ali no início da descida e tomou uma diferença grande, vai se desgastar muito mais agora na subida. Olha a a diferença velocidade. agora de torque do Bruno. Ele desce mais lento, mas ele também, eu percebo que ele assume essa diferença dele, né, de técnica, e ele usa as descidas também para recuperar. Então, já que ele não é tão rápido, e agora ele já vem tirando o gap ali. E esse é um momento muito importante. Se o Bruno quiser tentar vencer essa prova, ele tem vai que atacar, dar por cima. vem pedalando em pé, um atleta muito forte, né? Que tem uma característica de pedalar muito forte em pé, carregar marchas pesadas. Você conhece bem esse estilo. Conhece bem. Talvez ele vá tentar atacar naquele mergulhão no topo dessa subida. Daqui a alguns segundinhos a gente vai ver que eles dão uma descidinha antes de subir de novo. Vamos ver se vai ser a estratégia do Bruno. Ele precisa fazer isso. A gente vê a expressão do Bruno ali, do quanto que ele investiu para chegar nos líderes, mas agora é aquele momento que o atleta tem que tomar a decisão. Se ele está ali para conquistar um bom resultado ou se ele está ali para vencer a prova. Se ele quiser vencer a prova, agora ele tem que bater o martelo e inverter o andamento da competição. Quarta de 20 minutos, mais uma volta da prova do desafio dos gigantes internacional de mountain bike, válido para o ranking internacional da União de Ciclismo. E eles estão passando no Pit Stop Kenda, que é uma área de apoio neutro que os atletas podem utilizar se eles precisarem de qualquer assistência mecânica ali em cima, no final da subida. E aí, ó, o que está acontecendo? E boa performance até então ali do Pedro Hilo, né, no grupo perseguidor, na 6ª colocação, junto com o Langalinski e o Zé Gabriel. É uma performance bastante boa ali do Pedro Hilo até agora. Não mudou nada, os meninos estão se estudando, analisando o ritmo um do outro, talvez tentando se recuperar um pouco. A gente veio o Nicolas Machado, o Kennedy Lago e o Sherman Treza. E aí o pelotão dos líderes, Gustavo Xavier, Martim Vidalri e Bruno Lemes. Num trecho de single track de difícil ultrapassagem. Já vem se encaminhando para o início do trecho da mata. Pedro Lage, da Caloi, Henrique Avancini Team. Vem o Pedro, um atleta bastante alto, né? Um perfil físico até um pouco diferente, né, dos atletas de cross country. É um atleta que vem se desenvolvendo bastante, ainda bem jovem. Nosso repórter de campo, Nicolas Sessler. Nicolas, como que os atletas estão passando por aí nesse trecho da matinha? Já estão sentindo o peso dessas duas voltas? Olha, realmente a gente vê um momento decisivo da prova. Temos esse pelotãozinho na ponta. Perseguido agora passam por mim o Lan, o Zé Gabriel e o Pedro Hilo. Mas claramente os 3 da ponta estão com uma expressão corporal já bem mais sólida. A velocidade que eles passaram demonstra bastante mais energia. E ali na ponta eu vi o Bruno muito bem. Parece que ele está tentando recuperar a sensação. Vamos ver se ele consegue descer junto aos líderes e não perder tanta energia. A gente está vendo, Nicolas, a descida dos atletas, uma ultrapassagem do Martim Vidalri. Mandou por dentro ali, Linda. naquele murundunzinho que tem um roller. Isso, psicologicamente, já que a prova termina num trecho de descida, pode ser importante para o desenrolar da competição. Temos muita pista ainda pela frente. E o Bruno não conseguiu acompanhar esse ritmo alucinante da descida do Gustavo e do Martim. Excelente ponto do Tio Cadeira. Isso pode ter um papel psicológico muito importante no desenrolar da prova. Vamos ver como que o Gustavo vai reagir agora. Ele investiu bastante na subida. O Martim manteve o contato e deu essa resposta na descida para ele, né? Então, isso talvez coloque o atleta sob uma situação de mais pressão. O Bruno agora com um gap um pouquinho maior, vamos ver se ele reage mais uma vez. É um atleta resistente. Vamos ver como é que ele reage agora nessa subida, se ele consegue reconectar mais uma vez aos líderes. E acaba que essa conta pesa, né? Abrindo agora a quinta de 20 minutos mais uma volta da prova, acaba pesando nessa conta para o Bruno Lemes, que está tendo que se esforçar muito mais, pois ele está perdendo um tempo e espaço muito grande
nos trechos de descida e tendo que se esforçar muito mais para recuperar na dura subida. Pelo jeito vão ser 6 voltas e eles estão abrindo a 5ª volta nesse momento. E é uma subida que está parecendo um plano para esses atletas da ponta, porque eles estão numa velocidade alucinante. E olha que interessante agora, há 2 coisas que me chamaram a atenção. O Pedro Ilo parece estar fazendo uma prova bastante econômica ali e me pareceu estar bem consciente dentro da prova. E o Guilherme Miller, que teve esse problema nas costelas agora no Campeonato Brasileiro numa queda, começou de uma forma mais limitada, mais lenta e passou aqui num ritmo muito bom. Então talvez ele consiga reconectar nesse grupo perseguidor e talvez tentar alguma coisa no top 3. Brunão parece agora estar sentindo bastante o ritmo de prova, olhando para trás. Vamos ver como que ele vai terminar essa subida aí longa agora. Aí vem os líderes Gustavo Xavier disputando ali lado a lado com Martin Vidalri. E o show que eles deram para nós na descida vai ser a tônica da prova nesse momento. Vem muito bem o Gustavo Xavier, um biker da categoria Sub-23, vem com a 3ª colocação, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro da modalidade, na semana passada em Mariporã. E agora esse grupo perseguidor ali, tendo uma colaboração do Ulan e do Zé Gabriel principalmente, a gente percebe que tem um pouco de vento hoje, então essa colaboração às vezes faz um pouco de diferença no desenrolar da prova. A gente teve um abandono aqui que eu consigo enxergar do caminhão. Edson Rezende, aconteceu alguma coisa com ele, ele teve que parar a prova. A gente vê aí o Sherman Treza, um estilo muito peculiar, pilota extremamente macio, cotovelos abertos, é um atleta aí da minha geração, ex-parceiro de equipe. Também teve uma lesão nas costelas agora antes do Campeonato Brasileiro e hoje fazendo uma boa prova ali, talvez tentando reencontrar o seu ritmo de competição nesse final de temporada. Quais pneus os atletas da sua equipe, Henrique, optaram hoje? Um mais rolado, né? Pneus mistos, né? Semi-slick. A gente vê aí os líderes agora pedalando de forma bastante agressiva. O Gustavo de forma bastante insistente na ponta ali, com um ritmo alto. Vamos ver até que ponto ele consegue machucar o Martin, ou até que ponto isso dá a confiança para o Martin de não se assustar com esse ritmo do Gustavo e de permanecer ali em contato para tentar um movimento final na última volta. E na estratégia do Gustavo Xavier é muito importante ele entrar no single track na frente do Martin Vidalri, que é um piloto que está conseguindo andar mais que ele na descida, para que ele não perca o contato também do Martin Vidalri na descida, que conseguiu ultrapassá-lo somente nos pulos, aqui embaixo na área do bike park. A gente vê o Martin um pouco mais relaxado, agora você vê os braços dele batendo um pouco mais, ele é um pouco mais próximo do cilim, talvez esteja tentando recuperar um pouquinho. Vamos ver se essa volta talvez não tenha machucado ele fisicamente, talvez agora seja a hora do Gustavo tentar um ataque um pouco mais acentuado, mais agressivo, para tentar machucar o Martin. Acho que ele está numa situação ali que cada vez, aparentemente, ele está mais confortável, se hidratando agora no final de volta. Acho que ele está começando a controlar a prova. O interessante é que são 2 atletas da categoria Sub-23 que vem liderando essa prova. 2 atletas jovens. Estão vindo para abrir a última volta. 5ª volta da prova, eles vêm chegando aí no trecho do gramado para uma curva que é uma parte difícil da pista, né, que conecta num gramado um pouco mais pesado, e esse trecho numa curva 180 graus, vindo para a reta da chegada. Uma curva de 180 graus, fechada, e agora a gente vai ouvir aquele barulhinho mágico do sino da última volta. Sino de última volta, os bikers vêm aí, Gustavo Xavier, Martin Vidalri, que disputa legal, camisa de campeão nacional, Martin Vidalri. O que pareceu para mim aqui, parece que o Martin está numa situação de controle, mas talvez ele esteja respeitando muito, principalmente o calor. Tá abafado, tá quente, não é um dia frio. Então ele tente fazer um ataque aí só no final. E agora, abrindo a última volta, o Brunão. Bruno Lemes fazendo força, hein? Seguido de bastante de perto do Zé Gabriel, que sentiu ali no começo da prova e agora vem recuperando. E o Langalinski.
fechando o top 5. E parece que o vento tá forte aqui, dá uma aumentada nesse dia úmido e quente com o sol. O sol que saiu agora, deixando a temperatura, as condições climáticas mais intensas. Última Bem volta. abafado, muita umidade, tá quente aqui em Santana dos Montes, em Minas Gerais. Última volta! Que Tô demais, nervoso. sexta volta, demais, né? Tô nervoso. Disputa bonita entre esses dois atletas jovens, atletas com muito ainda pela frente na carreira esportiva deles, mas com muita vontade. Então, tô ansioso agora para esse final de corrida. Martim tentando ali colocar de lado. Vamos ver se o Gustavo responde. Momento importante da prova, um ataque do chileno Martim Vidal. Praticamente ele só liderou num trecho de descida. O Gustavo Xavier já havia reultrapassado ele e agora pode ser decisiva essa troca de posições. Tomou a posição, subiu um pouco o ritmo, não fez um ataque acentuado e agora sim um ataque para tentar defender a posição no single track e manteve a liderança. Momento muito importante, essa parte desse U-zão, uma parte da compressão, continua subindo, trecho bem pesado, Carregando parte mais velocidade na inclinada curva. da pista, né? Vai ser difícil ultrapassar. Ataque agressivo agora do Martim, você vê que ele está colocando cadência, vamos ver como é que é a resposta dele nessa curva. Boa resposta na saída de curva, o Martim agora numa missão em busca da vitória. A gente vê que a linguagem corporal ali do Gustavo já mudou um pouco, o tronco abaixou. E agora a resposta agressiva aí do Martim. Bonito de ver. Muito forte. Que atleta. E os dois que são sub-23, né? Eles ainda não correm na elite. Dois atletas muito fortes da sub-23, categoria véspera, antes ali de subir para elite. Que prova vem fazendo esses jovens bikers? Abre bastante agora o Martim Vidal, um atleta acostumado com provas de altíssimo nível no cenário mundial. E olha o Zé Gabriel tirando a diferença aí para o Brunão. Situação importante agora da corrida. Se o Zé conseguir manter o contato, o Lan ainda bastante próximo também. Disputa quente pela terceira colocação agora nesse final de prova. E se o Bruno segurar demais o Zé na descida, talvez o Lan consiga encostar e a gente tenha um sprint de 3 atletas aí. Uau, é verdade. Adentrando a área do Bike Park. Vem no gapzinho da SPN, vem trazendo sua bicicleta. Se esforçou demais o jovem chileno Martim Vidal. Vem colocando sua bicicleta de lado, andando com fluidez, com estilo. Mandou um tortão ali. No estilo Nino Schurter, né? Até parece os dois pilotando um Tem pouco. 5 metros aquela mesa. É enorme. Mandou com bastante tranquilidade Martim. Prova muito bonita de assistir. Performance realmente sem muitos erros, sem muitas correções. Esperou o momento certo, trabalhou um pouco ali o Gustavo dentro da prova e vem se encaminhando aí para a vitória. Prova brilhante do jovem chileno, uma prova muito boa também do Gustavo Xavier. Foi ousado no momento do ataque da prova. Vem trazendo sua bicicleta para o final da pista, passando no trecho da grama. E o Martim, que ontem fez postagens para a equipe dele no Instagram, mostrando que ele está curtindo muito estar no Brasil. Ele adora o clima do Brasil, foi na piscina e essa felicidade que mostrou no corpo dele. Vem para a chegada Martim Vidal, completando sua sexta volta com 20 minutos. Mais uma volta. Levanta os braços, Martim Vidal, um grande nome do mountain bike mundial. Vindo na segunda colocação ali, Gustavo Xavier fechando a prova agora. E parece que o Zé fez a ultrapassagem, pela terceira colocação. Disputa pelo terceiro lugar, a gente vê o Zé Gabriel, o Lan Galinski, Bruno Lemes. Esperando a bandeirada de chegada para o terceiro colocado, é ele, José Gabriel. Terceiro colocado, o Lan Galinski, excelente prova e uma prova muito boa também do Bruno Lemes. Fechando o top 5 ali o Brunão, perdeu 2 posições na última volta, mas fez uma excelente prova hoje e uma prova muito bonita ali do Zé Gabriel e do Lan Galinski, terminando na terceira e quarta colocações. E a gente está vendo o Pedro Willo agora para fechar em sexto lugar, uma excelente colocação para ele que mora em Ribeirão Preto, Pedro Willo. Atleta vem crescendo bastante, perdeu o contato ali no grupo perseguidor com o Lan e com o Zé Gabriel, mas fez uma grande prova. E agora a gente vê aqui na
Sexta colocação, Guilherme Miller, que fez uma boa prova de Você recuperação recuperou, hoje. então, da costela bem machucada no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, conseguiu um 5º lugar lá, depois do furo no pneu. E está se recuperando bem. Finalizando nossa transmissão no desafio dos gigantes internacional de mountain bike. Primeira colocação, o jovem prodígio do mountain bike, Martín Vidalre, de Santiago do Chile. Gustavo Xavier em segundo lugar. José Gabriel foi o terceiro colocado. O Lan Galinski na quarta colocação. E fechando esse pódio nos 5 primeiros colocados, o mineiro Bruno Martins Lemes. Desafio dos gigantes internacional de mountain bike. Prova essa que fecha a temporada nacional do mountain bike aqui em Santana dos Montes, Minas Gerais.